Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fagner Araújo, professor licenciado em Letras pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Estarei com você nos próximos minutos nessa imersão de conteúdo em combate e prevenção às drogas. E o nosso tema de hoje é sobre o LSD. LSD é uma droga alucinógena e sintética que provoca alterações no sistema nervoso central. O uso da droga pode expor o usuário a situações de perigo. É importante destacar que o LSD é uma droga sintética que não pode ser comercializada em todo o território nacional. LSD, dietilamida do ácido lisérgico, é uma droga sintética derivada de um alcaloide do fungo Claviceps purpurea. A droga afeta o sistema nervoso central, comprometendo os nossos sentidos, alterando o nosso estado de consciência, provocando alucinações e alterações do humor. A experiência ao utilizar LSD varia de uma pessoa para outra, sendo descritas tanto sensações agradáveis como sensações desagradáveis após o seu uso. O LSD pode colocar o indivíduo em situações de perigo, sendo a perturbação psíquica em um dos principais problemas do uso dessa droga. Resumo sobre LSD. É uma droga sintética, é usado geralmente por via oral. Seu uso provoca alucinações, as quais podem colocar o usuário em risco. Após o uso do LSD, o usuário pode reviver os efeitos, mesmo sem fazer o uso da droga, uma situação conhecida como flashback. O que é LSD? LSD, dietilamida do ácido lisérgico, é uma substância sintética, semelhante a uma substância química produzida pelo cogumelo Claviceps purpurea. Destaca-se como o alucinógeno sintético mais conhecido em todo o mundo. A droga foi sintetizada pela primeira vez em 1938 pelo químico suíço Albert Hofmann, enquanto realizava pesquisas sobre o seu uso terapêutico de alcaloides. A droga não trouxe os resultados esperados e foi esquecida por um tempo. Em 1943, Hofmann realizou a síntese do LSD novamente e começou a sentir sensações diferentes das quais já havia experimentado. Descreveu então de maneira detalhada todos os sintomas apresentados por ele, como alucinações, falta de concentração. Acredita-se que as sensações experimentadas por Hofmann ocorreram devido à absorção acidental pela pele de uma pequena quantidade da substância. Posteriormente, o químico fez o uso do LSD de maneira consciente para comprovar se as sensações experimentadas anteriormente eram resultados da ação da substância no seu corpo. Utilização do LSD. O consumo de LSD é proibido no Brasil, sendo vedada a comercialização e a distribuição da droga. Infelizmente, o LSD, como várias outras drogas ilícitas, é vendido de maneira ilegal em nosso território. O LSD é utilizado geralmente via oral, sendo a forma mais comum. A droga é muito potente e apenas alguns microgramas são suficientes para causar alterações no sistema nervoso. Seus efeitos são sentidos de 35 a 45 minutos depois da sua administração e podem perdurar por horas, dependendo da dose ingerida. Efeitos do LSD. Após o uso do LSD, os indivíduos podem sentir sintomas físicos como aceleração da frequência cardíaca, sudorese, boca seca, dilatação das pupilas. O LSD destaca-se por afetar o sistema nervoso central, provocando, entre outras alterações,
alucinações. É comum observar uma variação entre a ação normal dos sentidos e as alucinações, o que conhece como ondas do LSD. É importante destacar que a experiência do usuário ao utilizar o LSD é variável. Nem todos podem sentir os mesmos efeitos ao utilizar a droga. Enquanto alguns experimentam excitação e euforia, outros podem experimentar pânico e depressão e alucinações aterrorizantes. Nesses últimos casos, disse que o usuário teve uma bad trip ou viagem ruim. Além de alucinações, o LSD é capaz de provocar sinestesia, uma condição em que os sentidos se misturam. Essa mistura de informações sensoriais faz com que o indivíduo experimente sensações como ver um som, ouvir uma voz. Vale salientar que o principal problema do seu uso está relacionado com a perturbação psíquica que a droga provoca. Essa perturbação pode fazer com que o indivíduo vivencie, por exemplo, crises de pânico e não seja capaz de diferenciar a realidade daquilo que não existe, daquilo que é fantasia. Com isso, o usuário da droga pode se expor a situações perigosas, muitas vezes até fatais. Há relatos, por exemplo, de pessoas que saltaram de prédios e de que se perderam após tentar fugir de uma ameaça que não existia. Além de colocar a vida em risco, o indivíduo sob os efeitos de LSD pode causar danos a outras pessoas, uma vez que pode desenvolver comportamentos violentos e agressivos. Uma relação adversa que pode ocorrer como consequência do uso do LSD são os chamados flashbacks. Os flashbacks podem ser definidos como a recorrência espontânea dos sintomas vivenciados após o uso de alucinógenos. Isso significa que a pessoa pode vivenciar a experiência obtida com o uso da droga, mesmo depois de dias ou meses após o consumo. Riscos do uso do LSD. Quem usa LSD costuma criar tolerância à droga e começa a recorrer a outras substâncias alucinógenas ou a ingerir doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito que antes. O consumo exagerado pode trazer sérios riscos à saúde, pois seus feitos são imprevisíveis e o corpo pode ter dificuldades em metabolizá-los, levando a sintomas de persistência como distúrbios visuais, paranoia, pensamento desorganizado e mudança de humor. Alguns usuários perdem a capacidade de avaliar situações de perigo, têm comportamentos violentos ou sentem como se fossem invencíveis e tivessem habilidades sobrenaturais, como voar, flutuar, andar sobre as águas. Isso coloca em risco a vida dessas pessoas, de quem está ao seu redor, pois não há controle sobre as ações e perde-se a noção da realidade, o que pode levar à morte. O uso regular de LSD também pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais, como a depressão, ansiedade, psicose e esquizofrenia. Prevenção e tratamento. O grande problema do consumo de LSD não está na dependência física, mas sim nas consequências psíquicas. Muitos usuários dessa substância passam a sentir efeitos crônicos e alterações constantes em sua percepção de mundo, o que causa sensações de pânico, descontrole, insanidade. Isso acaba criando isolamento social, mudanças de comportamento, diminuição da produtividade no trabalho e em outras tarefas do dia a dia. A prevenção e a busca por ajuda profissional
são as formas mais eficientes de tratar problemas de saúde mental, conter o vício em drogas e evitar recaídas. Entender e reconhecer os seus problemas é o primeiro passo para o sucesso de qualquer tratamento psicoterapêutico, medicamentoso ou que engloba várias técnicas. Contar com o apoio da família e dos amigos também é essencial em todo o processo de cuidados, adaptação e reinserção social. A internação é a última opção para quem tentou outros tipos de tratamento sem resultado ou sente a necessidade de acompanhamento constante de uma equipe de profissionais especializados, pois tem muita dificuldade em largar o vício em LSD ou em outras drogas, apresenta comportamentos de riscos para si ou para outras pessoas. Então, diga não às drogas.